Oi pessoal, boa noite. Então, como a mãe Bianca já fez ali uma introduçãozinha para vocês, nós vamos ministrar essa primeira aula dessa maneira virtual, né? Ainda não concluímos ali o nosso espaço físico para nos encontrarmos. Vamos nos encontrar em breve. Estamos já em contagem regressiva. Bota a roupa branca no sol, que daqui a pouco nós já vamos nos reunir para ter as nossas conversas pessoalmente. Por enquanto, vamos deixar aqui esse vídeo. Foi objeto de estudo, né, entre as pessoas envolvidas para ministrar e um diálogo entre nós para chegarmos num entendimento a respeito de algumas dúvidas e comentários que surgiram nos últimos dias, né? Então o assunto vai girar em torno de 3 tópicos principais, que seriam a quaresma, o ritual de fechar o corpo e o feriado do carnaval, né? Então, algumas pessoas fizeram determinados comentários, outras pessoas manifestaram para nós no privado as suas dúvidas, nos procuraram para tirar algumas dúvidas. Um dos comentários que foi feito em relação às festividades do carnaval, ao feriado do carnaval, ao pessoal sair para curtir, para aproveitar, é que se tratava de uma festa de baixa vibração, onde aconteciam cenas e coisas horríveis, deploráveis, que o comportamento das pessoas é extremamente reprovável, né? Naquele momento ali em que elas estão festejando, em que o CLT está festejando seu feriado prolongado, né? Que as músicas são ruins, que a vibração é baixa e que a pessoa em si não suporta, né? Esse momento, esse tipo de festividade, esse tipo de celebração. Se colocando de maneira ligeiramente soberba e arrogante, numa posição que implicava apenas no seu gosto pessoal. Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. E agora nós vamos tratar, eu vi que faltava bastante embasamento histórico e cultural para esse tipo de comentário, por isso nós vamos agora esclarecer, a Iris que veio ao nosso auxílio para ajudar a elaborar essa palestra dessa aula dessa noite, e nós vamos esclarecer algumas questões a respeito de você saber a diferença entre o teu gosto pessoal e preconceitos e racismos que você ainda alimenta enraizados dentro de ti por quaisquer motivos que sejam. Então vamos estabelecer essa diferença. Oi pessoal, boa noite. Eu tô aqui para falar sobre gostos, continuando, né, a introdução da Dadi. Gostos é algo muito particular de cada um, dependendo do contexto que você está inserido, da criação que você teve, da classe social, das influências que você teve, familiar, de amigos, então isso te molda de uma certa forma. Mas isso não pode servir de escudo para falas problemáticas, preconceituosas, racistas, homofóbicas, porque a gente não pode ficar medindo os outros com a nossa própria régua. Então, o carnaval em si, né, assim, colocando nesse contexto que a gente vai falar sobre, é uma manifestação cultural, então, de diversos povos, e todo mundo tem direito de, nessa época ou em qualquer outra época do ano, se divertir da forma como bem entender. Tem aqueles que vão para o lado mais religioso, seus retiros, vão fazer viagem, tem gente que vai para festas, tem gente que vai curtir trio elétrico, e isso faz parte do livre-arbítrio de cada um. Então, se eu gosto de carnaval, se outra pessoa não gosta, faz parte da cultura, faz parte da criação. E isso não pode servir de parâmetro para julgamentos, preconceitos e dizer se uma pessoa é ou não qualificada para tal função, para tal forma de viver, porque ela gosta de determinadas coisas. Cada um tem seu próprio gosto musical, cada um tem sua própria religião. Hoje nós escolhemos a Umbanda como religião, mas a gente tem amigos, tem familiares que não fizeram essa escolha. E mesmo assim, nós sempre pedimos respeito, nós sempre pedimos que as pessoas apoiem as nossas escolhas, que acreditem em nós. Então, isso não pode ser feito de uma forma diferente quando se trata de um gosto que é diferente do nosso. Então, não é porque sou umbandista que isso me dá
liberdade para agredir, para ofender outros irmãos que escolheram outras religiões, assim como a gente também não pode fazer discursos de ódio para quem gosta de carnaval, para quem gosta de samba, para quem gosta de pagode. Gostos são gostos e eles precisam ser respeitados. Então, para sintetizar o que a Iris colocou ali a respeito do gosto, é isso que você tem que ter em mente sempre. O teu gosto ele foi construído a partir do que você viveu, do que você experienciou e a partir do que foi mostrado para ti. Se você tivesse tido outra vida, outra realidade, outros contatos, acesso a outras coisas e outros aspectos, você teria outros gostos. Então o teu gosto só diz respeito a você. Assim como você não é obrigado a aceitar os gostos e as preferências dos outros, ninguém é obrigado a aceitar e engolir goela abaixo apenas os seus, como verdade suprema, como uma coisa absoluta e principalmente como conceitos superiores, porque o teu gosto é considerado mais elitista ou algo nesse sentido. Não critique o que você não domina, o conhecimento histórico e a influência cultural. Primeiro conheça, domine, saiba, leia, estude, procure se inteirar. Qualquer que seja o evento, nós amarramos 3 temas aqui: o fechamento de corpo, o feriado da quaresma e as festividades do carnaval, e porque esse comentário em relação ao carnaval surgiu. Só que dá na mesma se você criticar as festividades de São João no meio do ano, se você criticar o Halloween no final do ano ou qualquer outro evento que aconteça. Dá na mesma. Se você criticar o gosto musical de qualquer pessoa que seja, a vestimenta, a alimentação, as escolhas que a pessoa faz, não te cabe o julgamento, não te diz respeito. O que está inserido no espaço que é do outro pertence ao outro. Se o outro te perguntar um conselho, te pedir um conselho, te fizer uma pergunta, te pedir uma dica, você vai responder de acordo com o teu ponto de vista. O outro pode aceitar e concordar ou não, mas não te diz respeito. Os teus gostos você guarda para ti. E não coloca em julgamento o gosto das pessoas. Todo mundo tem direito de gostar do que bem entender. Falas racistas, como ela colocou, homofóbicas e preconceituosas, te colocam numa posição muito pior do que aquele que está praticando aquilo que você está criticando. Te colocam numa posição muito pior, porque não te cabe julgamento. E em relação a eventos históricos, a eventos culturais, que dizem respeito à representatividade de todo um povo e uma cultura, você tem que primeiro conhecer, primeiro se inteirar, primeiro saber o que representa. E aí sim, dentro ali das tuas práticas e das tuas preferências, você pode dizer, não, mas ainda assim, não é uma coisa que eu faria, não é uma coisa que eu gostaria, não é uma coisa que eu participaria. Tudo bem, é uma escolha tua. Mas que você tenha condições de sentar numa mesa e ser capaz de dialogar com as pessoas em relação ao evento em si. Agora, se você não tem argumento, se você não tem conhecimento, se você não sabe o que aquele momento representa, o que aquele evento significa, não coloque a tua crítica na frente primeiro. Fica feio. Fica feio para dizer o mínimo. Você está só demonstrando a tua ignorância em relação ao tema e o teu orgulho, a tua vaidade, a tua prepotência em atribuir aquela festividade, aquele momento que as pessoas estão ali desfrutando e se alegrando e se divertindo daquela maneira, se colocando como superior porque você não faz. Aí agora nós vamos explicar o contexto histórico, social e cultural do carnaval e você faça as suas reflexões, faça as suas anotações aí, principalmente em relação à religião que você diz que segue. Coloque o contexto histórico, cultural e social, atribua isso ao ritual que você diz que pratica, ao ritual que te acolheu. Coloca nesse sentido e depois, no final, nós ainda vamos amarrar todo esse entendimento aqui para atribuir sentido a essa nossa aula. Então, vou dar continuidade, né, do que é o carnaval, de como ele surgiu. Então, assim, o carnaval, ele é uma mistura de muita coisa, tanto de festas pagãs quanto até mesmo religiosas. Ali na origem, na Idade Antiga, aconteciam muitas festas para fazer honras ali para Deus Saturno, Deus Dionísio. Então era comum festas
fartura, muita dança, muita dança ali ao ar livre. Então isso naquela época era considerado carnaval. E depois a gente vai entrar na influência da Idade Média, que aí vem a parte do cristianismo, em que as pessoas na Idade Média, eles faziam com que usavam o carnaval como uma época em que eles podiam, assim, sabe, extravasar naquele momento, porque logo em seguida vinha as restrições da quaresma. Então, como eles sabiam que era um tempo em que eles precisariam ficar de jejum, ficar ali se resguardando, então o carnaval ali, entendido, ou que hoje a gente entende como carnaval, mas naquela época era uma forma de você poder aproveitar tudo que você tinha que aproveitar, tudo de uma vez só, para depois ali entrar no seu jejum ali, fazer as festividades, as tradições ali da quaresma. E depois a gente vem o carnaval na Europa, que é esse o que muitas pessoas já conhecem, né? Que foi ali na Itália, que tinha em Veneza, que então era comum o uso de máscaras, o uso de fantasias, é uma festividade em si que acontece até hoje, muito bonita por sinal. E logo em seguida vem a época da colonização, que como hoje é difundido no Brasil, que foi a época ali da colonização. E com a chegada dos portugueses, fez com que chegasse uma festividade muito parecida, que também tem influência europeia, que é o chamado entrudo. O entrudo, ele é uma festa popular, entendeu? Que muitos escravizados acabavam aproveitando esse momento para poder se desligar, para poder curtir um pouco. Só que, como era um evento popular, né, feito ali, digamos, de qualquer jeito, muito considerado, na verdade, de qualquer jeito, então ele não foi considerado como uma festividade, digamos, correta, vista aos bons olhos. E às vezes ela também era vista como algo agressivo, porque jogavam farinha e lama e percorriam a cidade, jogando coisas que não tinham um cheiro bom nas pessoas. Então, por volta ali no início da década do século XIX, no caso, ela foi criminalizada. Então, com a criminalização, né, do entrudo, fez com que surgissem os bailes. Então, a elite carioca, ela começa a tomar ali rumos de fazer apresentações e bailes de máscara, bailes que estavam ali dançando e tudo mais. E isso fez com que o entrudo fosse deixado de lado. Sim, acontecia, né? Era comum acontecer, mas claro, era uma festividade marginalizada. Então ela não tinha música, era só mesmo uma manifestação de rua, ali cultural, em que depois de um tempo, né, que ali até mesmo por pressão popular, ele acabou que foi ali, ele se moldou à forma como estavam pedindo, né? Então ele ganhou uma nova roupagem, digamos assim. Então foi por conta de influência também europeia, eles começaram a introduzir músicas, cantos, fazendo com que ele tenha uma nova cara para ele ser melhor aceito. Ali por volta do final já do século XIX, a gente tem as chamadas marchinhas, que o criador dele foi o Chiquinho Gonzaga, aquela que é muito conhecida por todo mundo, que é aquela do Abre Alas, então ela é um clássico do carnaval. E isso surgiu nessa época. É um período em que o carnaval daquela época começa a tomar moldes para aquilo que a gente conhece hoje em dia, né? Então, o carnaval, hoje em dia, ele nada mais é do que uma manifestação cultural. Então, quando a gente está falando de manifestação cultural, a gente não está falando somente de um determinado grupo de pessoas. A gente está falando de todo um histórico de vivência das pessoas. A gente tem indígena, a gente tem negros, a gente teve os escravizados, a gente teve também aquelas pessoas que vieram também por conta da imigração. Então, isso é muito comum no Sul. Então, o carnaval ele é a mistura de tudo isso. E, ultimamente, a gente tem percebido que o carnaval ele abriu espaço também para a gente falar sobre a cultura afro-brasileira, principalmente falando de religião.
Então, por ser uma festividade popular, a gente tem muita presença dos negros. E se a gente levar em consideração que o samba também, ele que foi criado, que é um dos ritmos mais comuns do carnaval, ele foi criado no Rio de Janeiro, né, nas favelas. Ele surgiu no Rio de Janeiro, nas favelas, nas chamadas mangueiras, né, que são terrenos alagados. E esse momento era um momento em que os negros tinham para conversar, para dançar, para poder se reunir e relembrar suas próprias culturas. Daquilo que muitos, com o tempo, acabou se perdendo. Então, retornando, o carnaval, ele é um ritmo de músicas afro-brasileiras. O samba é um deles, né? A gente também tem a influência africana nas danças, o samba, a forma de dançar. Isso a gente acabou, por conta, né, da exploração, acabou que trouxe isso até nós, então isso acabou se tornando cultural. A gente também tem blocos muito conhecidos também no Brasil, principalmente na Bahia, que a gente cita até como exemplo o Bloco Áfrico, o Olodum, o Ileaê. Então são blocos que reforçam, né, a identidade cultural, a identidade do povo brasileiro. E na época do carnaval é o momento em que, sim, é um feriado, em que tá todo mundo curtindo, tá todo mundo, para quem tem a opção e quem quer curtir na rua, quem faz essa escolha, né, de aproveitar isso, de conhecer. E isso a gente também, por conta da questão histórica, da questão dos escravizados, a gente tem muita influência também dos orixás e da religião. Então isso, em algum momento, vai começar a aparecer com mais facilidade. Então, antigamente, a gente sabe que os escravizados, eles não tinham muita liberdade de ter sua própria fé, de ter suas próprias danças, sua própria culinária. E hoje em dia a gente já tem essa possibilidade. Então esse é o momento que a gente pode trazer à tona tudo aquilo que a gente carrega de ancestralidade, né? Então o carnaval, ele é visto como uma resistência e afirmação da identidade negra. Ao longo dos anos, a gente já teve escolas de samba que trouxeram samba-enredos que têm a ver com o orixá, com a umbanda, com o candomblé. E isso faz com que o público que não é exatamente o nosso conheça também a nossa religião. Não exatamente a umbanda, mas só de fazer com que as pessoas escutem o nome de um orixá, saber que durante aquele samba-enredo ele está falando de proteção, está falando de fé. E isso traz uma visibilidade muito grande pra gente, porque é um momento até mesmo de descontração das pessoas, e elas estão aproveitando ali para ouvir alguma coisa relacionada à fé. Não é porque é uma festa que ele deixa de ensinar alguma coisa. Então, por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos de samba-enredos de 2025, que a gente vai ver agora no final de semana, de que eles vão falar sobre ancestralidade e das religiões, em que a gente também, é um contexto que a gente também está inserido. Então, não há motivos para a gente criticar, não há motivos para a gente apontar o dedo, dizer que é uma festa que não presta, que não agrega em nada, quando ela traz ensinamentos que, se você parar um tempo para sentar, abrir o celular, buscar entender o que está acontecendo, você vai ver exemplos de samba-enredos que são verdadeiras, não vou dizer no sentido de oração, mas até mesmo de ensinamento pra gente. Então, vou falar aqui só como exemplo da Salgueiro, né? Que ela vai trazer como samba-enredo Salgueiro de Corpo Fechado. Então é um samba-enredo que ele vai dar importância da coisa de se cuidar espiritualmente, de tomar banho de ervas, acender vela para anjo de guarda, saudar o preto velho, as almas, os orixás e o povo da rua. Tudo isso a gente vê aqui dentro do Congá. Então, além de ver no Congá, a gente tá tendo visibilidade disso na internet, de uma forma boa. De também tá vendo numa TV. Então é 1 hora, acho que é 1 hora mais ou menos, 1 hora e meia ali das escolas de samba, daquele desfile, que eles vão ficar cantando aquilo e que isso gruda na mente. Isso faz com que as pessoas vejam de uma outra forma. Então, a gente também tem a questão da coloninha,
né, que é uma, como quase todo mundo já conhece, né, que é uma escola de samba daqui de Floripa, inclusive é vizinha nossa daqui da Terreira. Então ele vai trazer como samba enredo Benzimento, o poder das 7 ervas sagradas. Então até deixo como indicação para quem tiver interesse, e é interessante procurar na internet do que ele fala sobre esse samba enredo. Então, só fazendo um breve resumo, né, ele está falando sobre acender vela no congá, trazer a ruda Guiné para curar, para benzer. Ele está saudando o povo de rua, está saudando o povo das almas. Então ele está falando sobre defumação, está falando de preto velho, está falando de banho de ervas. E tudo isso é para a pessoa que tem fé. Então não é diferente daquilo que a gente aprende aqui. É só um contexto diferente. E não é porque não é um contexto em que você não quer se inserir ou acha que não faz parte, que ele deixa de te ensinar alguma coisa. Então, às vezes, a gente precisa abrir os olhos para um novo contexto, para um novo recorte, em que ele tem sim alguma coisa para te ensinar. Então, a gente não sabe o suficiente a ponto de que a gente não tem nada para aprender. E quando a gente está falando sobre religião, por mais que seja num contexto, novamente, de carnaval, você não está deixando de aprender alguma coisa. Então, depois de muito bem colocado pela Iris ali essas questões, tanto da parte histórica e cultural, é importante ressaltar essa questão, eu quero que vocês reflitam, essa questão do poder da representatividade e da necessidade do local de fala para isso, né? Enquanto era a festa do intrudo, que os negros podiam praticar, ela foi marginalizada porque ela não acontecia da maneira como a elite queria e chegou a ser proibida, né? E aí depois por passar ali por diversas transformações, como ela colocou, ela voltou e ela vem ganhando aspectos de um lugar de fala que resgata essa ancestralidade do povo negro, resgata essas questões culturais e essa viabilidade de se colocar os temas dessa cultura num momento específico. É uma festa que acontece uma vez no ano, é um período determinado em que eles têm para fazer a apresentação ali e que eles trazem de volta a ancestralidade, essa resistência, essa afirmação da cultura negra e principalmente em relação à religião. Então, ao mesmo tempo em que você tem vídeos na internet que escancaram o preconceito e o racismo estrutural das pessoas, onde uma pessoa vai com um microfone na rua parando as pessoas e perguntando qual emprego que você não teria, qual comida você não comeria, qual estado você não moraria. Também tem um vídeo que o rapaz pergunta qual religião você nunca seria, e 9 dos 10 entrevistados responderam que não seriam de religiões africanas. Aí eles falam pejorativamente: eu não seria da macumba, eu não seria do candomblé, eu não seria da umbanda. E ele pergunta se elas têm conhecimento do que essas religiões praticam, e elas respondem que é uma religião que faz o mal. Por isso elas não estariam inseridas nesse meio. E aí você tendo o teu conhecimento da tua doutrina básica aqui, de que a gente não faz o mal, e você não tendo espaço e não tendo voz ou não fazendo questão de se manifestar contrariamente àquela ideia que aquela pessoa tem, a festividade do carnaval e principalmente aquele momento do desfile e da apresentação daquela escola de samba vai contrário a isso, conseguindo usar ali a sua uma hora e meia de apresentação, apresentando para as pessoas, através do enredo, que a religião não faz o mal, que também cremos em Deus, que cremos nos orixás, que fazemos o bem, que as ervas fazem bem, que a defumação faz bem. Então, respeitar esse momento dessa festividade enquanto esse lugar de fala, onde os assuntos são apresentados de maneira a conseguir quebrar esses paradigmas nas pessoas, a romper com esse preconceito, a romper com essa barreira e entender que esse tem sido até hoje o maior momento de representação, principalmente na rede de transmissão da TV aberta nacional, para que se possa falar sobre isso sem ser interrompido, sem ser silenciado, sem que hajam agressões, sem que haja deturpação. Então, entender que é mais do que aquilo que você pensa, e isso vai muito além do gosto que você tem de estar inserido na festa, de estar assistindo, de estar participando ou não.
Por isso a importância desse momento, dessa representação, desse local de fala em relação à apresentação desses temas, para que as pessoas quebrem dentro de si esses paradigmas e esses preconceitos. Por isso que jamais, de maneira nenhuma, esse preconceito pode partir de dentro de pessoas inseridas na própria religião. Vai além do conceito da festa em si, da celebração na rua ou quaisquer outros motivos que seja. Por isso a importância nesse sentido. Então, já tendo explanado aí sobre certos comentários que foram feitos em relação às festividades do Carnaval, nós vamos falar de outras duas questões que nos abordaram, que é em relação à Quaresma, né, que começa depois desse feriado, e depois sobre o ritual de fechar o corpo. A Quaresma, ela é originalmente católica, né, é uma prática que é um período de preparação para a Páscoa, né, onde durante 40 dias os fiéis passam por jejuns, abstinências e vivenciam com mais ênfase as suas orações e as suas penitências. Dentro do catolicismo, a Quaresma é vista como um momento de extrema devoção, onde o fiel busca se conectar ainda mais com Deus, mudando sua vida através da palavra do Senhor e também se arrependendo dos seus pecados durante um exercício de reflexão, orações e piedade, né? Dentro da Umbanda, não existe um consenso em relação a essa prática, visto que ela está ligada diretamente ao catolicismo. Entretanto, alguns umbandistas, no que diz respeito principalmente à Umbanda popular, que tem forte influência do catolicismo devido ao sincretismo, alguns também adotam a observação da Quaresma, né? Por 40 dias você entrar em abstinência de algum dos teus vícios e de algumas coisas que te causam um prazer carnal imediato. E isso é relativo, né? É sempre de cunho pessoal, pode ser consumo excessivo de doces, de refrigerantes, além da carne vermelha, né? Alguns se abstêm também de relações sexuais, de bebidas alcoólicas, de ir a outras festas, de estar em outros eventos e etc. Dentro ainda da linha das religiões de matriz afro, se atribui um significado também que tem um conceito um pouco diferente, que acredita-se que espíritos mal intencionados estão correndo soltos por aí nesse período, né? Como tem relação direta com o período em que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, no momento lá em que ele foi fazer o seu jejum, as pessoas acreditam também que se abre um portal em que esses espíritos estão soltos para poder prejudicar e perturbar as pessoas, e esse recolhimento, a observância desse período seria uma maneira de se proteger dessas influências negativas, né? E esse momento do carnaval, chamado pela maioria dos religiosos como a festa da carne, ele se tornou um momento, infelizmente, que algumas pessoas usam a desculpa da festa para extravasar tudo aquilo que eles têm de pior, né? As suas atitudes mais profanas, mais devassas, e que isso acabaria trazendo para o plano material essa energia mais densa, né? Com o uso de práticas diversas, né? De forma descontrolada, né? A questão do umbandista, ao vivenciar as festividades do carnaval, é que ele tem que saber o seu limite, né? Pode, deve curtir as festividades ciente do que pode, mas não deve fazer. Que tem essa diferença, né? Poder você pode ir lá e fazer tudo que você bem entender. A tua reflexão, se você deve fazer aquilo, é que tem que prevalecer, né? Bastaria para isso uma ligeira dose de bom senso, né? E aí, haja vista que a nossa casa, por exemplo, ela não vai fazer exigência aos seus integrantes de que eles façam um jejum de 40 dias em relação a quaisquer de seus hábitos, né? Não pregamos proibições nenhuma e não fazemos esse tipo de exigência. Vocês vão entender todo esse contexto do porquê não fazer essas exigências no final aqui do nosso estudo, né?
é muito comum nessa época diversos rituais, e um deles é o ritual de fechar o corpo, né, que tem todo um procedimento, e também tem a confecção de patuás para proteção, que não passam de paliativos, de certa forma, né? Porque, sendo honestos, vamos fazer uma reflexão no seguinte sentido, que não faz diferença você sair de casa entupetado de penduricalhos, né? E ser uma péssima pessoa. Então, você vai estar em contato com essas energias de baixa vibração da mesma forma. Os espíritos mal intencionados estão entre nós o tempo todo, né? E daí para nós isso não muda por causa do carnaval e por causa da quaresma. Não há um limite temporal e físico para isso. Ah, tá tudo bem o resto do ano, daí no carnaval potencializa, piora. Ah, no período da quaresma, literalmente o inferno se abre para todos esses espíritos malfazejos estarem por aí. Para nós não há essa limitação nem temporal e nem física. Os espíritos estão em todo o tempo todo, né? É uma particularidade da crença de uma outra religião, não da nossa. E se você colocar na tua cabeça que você está mais vulnerável nesse período, você vai ficar. Você vai ficar porque é uma questão de vibração. E aí você baixa a tua vibração, você apronta o que você bem entende e você vai culpar esse período e vai se isentar da tua autorresponsabilidade em relação a isso, né? Então, nessa linha aí de que a Sexta-feira Santa, ela não é uma data umbandista, mas sim católica, só que a Umbanda, como ela é tradicionalmente cristã e ela une daí na sua liturgia esses fundamentos de outras religiões, e faz uma adaptação, né, dessas liturgias com os seus fundamentos, por causa do sincretismo, sempre guiado, lógico, pelas orientações dos guias e entidades do dono da casa, né, do chefe da casa. Uma dessas práticas de proteção que antecedem esse feriado do carnaval na Sexta-feira Santa e segue até o seu término no domingo de Páscoa, é o ritual do corpo fechado, né? Em algumas linhas ele é chamado do ritual de cura. É feito todo ano na Sexta-feira Santa em diversos terreiros do Brasil, né? Começou com cultos majoritariamente africanos, com incisões, que são pequenos cortes, né, nos corpos dos iniciados. Por um lado eles representavam, né, a forma com que os cortes eram feitos representavam um símbolo de cada tribo ou clã daquele culto, né, o símbolo de cada terreiro, e tinham um intuito de proteger esse iniciado de influências negativas desse período, baseado também no sincretismo com a católica em relação à quaresma. Alguns segmentos umbandistas mantiveram esse ritual, só que empregando métodos menos invasivos, né, para o fechamento de corpo. E ao invés de fazer esses cortes e colocar ali alguns elementos, né, às vezes um pó, às vezes um líquido, alguma coisa assim, em vez de fazer essas incisões, usa-se geralmente uma mistura de ervas e outros ingredientes e se faz o sinal da cruz em partes do corpo da pessoa que está submetendo ao ritual, né, sem fazer as incisões. Esses ingredientes variam, podem ser usados elementos como chave, pemba, azeite, correntes, outros amuletos. Durante o processo são acesas velas, se fazem orações, usa água fluidificada, e ervas e alho, é muito comum, né? Ele funcionaria, no caso, como uma barreira protetora que impediria as energias negativas ou influências externas de afetarem a pessoa. O ritual é realizado por um sacerdote ou uma sacerdotisa que invoca a proteção de guias e entidades e manipula essas energias para fechar o corpo, garantindo que a pessoa se sinta mais segura e protegida. Cada segmento tem a sua maneira particular de manipular esses elementos, que são normalmente usados para proteção espiritual. No entanto, para formalizar e sacralizar o ritual do fechamento de corpo, usa-se um contregum e, em muitas ocasiões, uma umbigueira.
O Contrigum, vocês podem colocar essa palavra no Google Imagens ali que vai aparecer para quem ainda não teve acesso de pegar um. O Contrigum, ele é uma ferramenta de defesa confeccionada de palha da costa. Não sei se alguns de vocês já viram, se faz uma trancinha de palha da costa. Alguns colocam búzio ou a ferramenta de algum orixá a que se destina aquela proteção, né? Tanto nas nações do Candomblé quanto na Umbanda. E aí faz-se o ritual do fechamento de corpo, ali toda a reza da maneira como é feita por cada local, por cada sacerdote, e aí se coloca no braço da pessoa nessa altura aqui assim, você coloca o Contrigum e amarra. E isso vai ficar com a pessoa até o domingo de Páscoa, quando você retira. A umbigueira é a mesma coisa, ela só é feita maior, né? Porque ele tem que dar a volta aqui na cintura da pessoa e amarrar. Se tiver um búzio ou a ferramenta do orixá, ela fica aqui na região do umbigo, simbolizando o fechamento desse corpo, né? A conclusão desse trabalho. É uma proteção usada para afastar esses espíritos malfazejos. Alguns segmentos utilizam como firmeza e segurança contra quiumbas e espíritos do baixo astral no período de algumas obrigações ou ocasiões especiais quando é recomendado além da Sexta-feira Santa. Alguns utilizam um similar que é confeccionado com fitas, também com a finalidade de proteção e para afastar energias negativas em situações específicas. Então esse seria o ritual de fechar o corpo, né? Fazer uma reza, fazer ali uma simbologia usando elementos para evitar que esses espíritos malfazejos se aproximem da pessoa. Nesse contexto, né, de acordo com esse conceito, a pessoa estaria blindada, protegida. É o famoso tenho meu corpo fechado, mal nenhum me atinge. Então é nesse sentido que ele é utilizado principalmente nesse período do ano. Vocês viram ali até que a Iris colocou que o enredo da Salgueira é sobre isso esse ano, né? É sobre fechar o corpo. E essa é uma outra dúvida, assim como a pessoa perguntou como deveria proceder agora no período da quaresma em relação à nossa casa, e nós colocamos que não fazemos nenhum tipo de exigência em relação à quaresma. Também perguntou se nós faríamos o fechar o corpo para ela, né? Queria saber se vocês fazem e quanto vocês cobram para fechar o corpo. E aí lá fui eu explicar que a nossa casa não faz o ritual de fechar o corpo, e baseado na nossa doutrina, né? Na doutrina que a gente segue. E daí caso alguém não tenha rapidamente deduzido o porquê que nós não fazemos o ritual de fechar o corpo, vamos explicar. Analise comigo. Nós temos sincretismo como os ensinamentos do Espiritismo. E o Espiritismo nos coloca a questão do livre-arbítrio basicamente no centro da sua doutrina, certo? Logo, a gente precisa entender que todas as práticas e escolhas efetuadas pelo indivíduo são da sua inteira responsabilidade, né? As pessoas têm que se habituar a compreender para que fim se destina um determinado ritual. Então, eu não tenho como colocar uma doutrina que diz que os seus atos, as suas ações, as suas escolhas são da sua responsabilidade, e você colocar para mim que eu preciso fazer um ritual para fechar o seu corpo para que nada te atinja. Não faz o menor sentido, né? Eu não posso fechar o teu corpo para que você saia para a rua, faça o que bem entende, só baseado nesse conceito de que você está supostamente blindado espiritualmente, né? Você vai para a rua, você resolve enlouquecer, você extravasa, você extrapola, você traz à tona questões que você mantém aí no submundo da sua inconsciência, pinta e borda, como diz no popular, e daí você vai dizer que o meu ritual de fechar o corpo não funcionou para você? Que ele foi mal feito? Porque você vai ter essas ações, essas atitudes, isso é plantio. E aí vai vir a colheita. Daí quando você colher, você vai dizer que o ritual de fechar o corpo não funcionou. Que eu fiz mal feito. Então qual o sentido disso? Né?
pela nossa doutrina, os rituais, eles auxiliam diante de determinadas necessidades. Só que eles não fazem o trabalho de fora para dentro. Uma coisa é uma pessoa precisar e estar passando por uma situação e buscar ajuda dentro da limitação da ignorância dela em relação ao nosso ritual e à nossa doutrina. Você vai intervir com uma determinada ritualística, seja a entrega de um prato para um orixá, seja um benzimento, seja um passe, seja uma deitada, porque aquilo tem um propósito, aquilo tem um sentido, né? E tem relação também com a fé que aquela pessoa está naquele momento de que aquilo vai resolver e vai funcionar. E ela tem todo um trabalho também da parte dela para que o efeito surja. Outra coisa é você colocar as suas más inclinações e as suas más intenções e buscar um refúgio, ou uma desculpa, ou um amparo para você poder fazer o que quer. Então você quer que eu te blinde o corpo para você poder sair e aprontar. Não faz sentido. De resto, mais vale como você está no seu interior, as suas intenções e as suas ações, como é que você aplica o teu livre-arbítrio no teu dia a dia. E aí você não precisa de ritual de fechar o corpo. Independente se você vai lá na festa ou não. Independente de você ir para qualquer lugar ou não, né? Então, os rituais, eles funcionam em situações de emergência quando há necessidade. Não para você se valer do ritual, da simbologia do ritual de fechar o teu corpo, para você poder sair e fazer o que quer, né? Então, por isso que não faria sentido, de acordo com a nossa doutrina, eu te dizer que você tem livre-arbítrio para você fazer o que quer, mas vem aqui em casa que eu vou fazer um ritual de fechar o corpo, teu corpo vai estar blindado, você vai estar protegido, daí você pode sair e fazer o que quer. Não. Então, assim, pessoal, para resumir a nossa aula de hoje e fazer aí uma amarração dos nossos 3 pontos aí do nosso tema de hoje, eu quero que vocês entendam que nós não estamos em momento algum criticando crenças nem doutrinas alheias. Não é o nosso papel, né? Funciona e serve para eles, cada um dentro do seu ritual e da sua orientação. Nós estamos apenas fundamentando a nossa, dando para vocês respostas e explicações que vocês têm que ter, um conhecimento que você tem que ter de como que a sua casa conduz algumas questões, né? Para nós, você não tem que se resguardar, se dedicar, se sacrificar, fazer orações pela tua religião e em relação à tua espiritualidade apenas na quaresma. Essa que é a questão, esse que é o ponto para nós, né? Espera-se de ti esse comportamento todo o tempo. Não preciso reservar 40 dias no ano para que você faça isso, né? E também não temos o entendimento de que um portal se abriu e que espíritos malfazejos estão à solta em grande massa para causar perturbações neste período. Nós sabemos com conhecimento de causa que eles estão entre nós o tempo inteiro perturbando várias pessoas e várias pessoas são usadas para nos perturbar o ano inteiro e não apenas nesse período, né? Nós temos outros entendimentos, aí abriria margem para nós ficarmos horas aqui falando sobre outros aspectos, né? Questão de ser um mundo de provas e expiações, questão dos espíritos terem livre acesso a todos os espaços em todos os momentos e questão de vibração, né? Compatibilidade de vibração, onde esse espírito encontrar esse tipo de vibração, ele vai se acoplar ali e isso independe do período da quaresma ou do feriado do carnaval, né? É lógico que tem o aspecto de que se você é um médium esponja, você vai absorver energias ruins em qualquer lugar. Tem gente que tem essa mania, né? Olha para uma pessoa ou entra num lugar ou vivencia uma situação, ai, isso é muito pesado, me doeu a cabeça, me doeu os ombros, me doeu as costas. É comum no começo do desenvolvimento espiritual, é comum, acontece. Com o passar do tempo, isso tem que ir sumindo, isso tem que ir desaparecendo. Você tem que aprender a blindar a sua mente, o seu espírito, o seu campo áurico, chame como quiser. Você tem que aprender a criar bloqueios e defesas próprios,
Você não pode passar o resto da vida dizendo que todo mundo está carregado, todo mundo está pesado, todo mundo tem energia ruim, ninguém presta, lugar nenhum é bom. Não caia na armadilha de ficar batendo sempre nessa tecla. Em qualquer ambiente em que você junte um número X de pessoas que não cuidam da sua vibração, que não cuidam da sua espiritualidade, que não tenham nenhuma doutrina, nenhuma diretriz espiritual na vida, a chance de você sentir que há espíritos mais levianos, mais mal intencionados naquele local é grande. E não é só no bloquinho em volta do trio elétrico na rua. Qualquer concentração de pessoas, existe essa possibilidade. Você que tem que ter conhecimento dos seus limites. Não adianta você se enfiar lá no meio e depois não dar conta do que tem como consequência. Então, se você não dá conta de se limpar e de se restabelecer espiritualmente depois, não vá, não frequente. Mas isso é para qualquer local, é para qualquer situação. Se não, aprenda aí dando conta, aprenda a organizar o teu espírito, aprenda a se restabelecer gradativamente de acordo com o teu desenvolvimento, né? Em relação à nossa casa não fechar o corpo, não fazer o ritual de fechar o corpo, a tua maior blindagem, a tua maior proteção está exatamente no teu comportamento. Porque se não fosse assim, não faria sentido eu blindar o corpo de todo mundo só no carnaval, só no feriado do carnaval. É como eu falei, nós que estamos à frente conhecemos todos os contextos, né, de vocês e todas as histórias particulares de cada um. Se fosse uma questão de proteger contra espíritos malfazejos, levianos, contra brigas, contra intrigas, contra situações que podem acontecer, teria que fazer fechamento de corpo para todo mundo toda sexta, para a pessoa sobreviver aquela semana. Porque tem uns que eu teria que proteger para poderem ir para o trabalho, tem uns que eu teria que proteger para poderem voltar para casa, tem uns que eu teria que blindar para poderem ir no almoço de família no domingo. Então não julgue, não coloque as situações baseadas no teu achismo de que preciso proteger o meu corpo porque espíritos malfazejos estão à solta e não sei do que, não sei do que. A tua vida na tua casa é um inferno. Aí tu vem falar do bloquinho de rua no carnaval? Podem acontecer situações ali? Podem, é comum acontecer porque, né? As pessoas escolhem esse momento para extravasar. Isso é muito equivocado também pela parte de alguns. Mas tu pode só ir lá brincar, dançar, ver o cantor que tu gosta, que tá lá fazendo show e tal, e assistir o carnaval na passarela, olhar lá os carros, as fantasias, o samba enredo, cantarolar, se emocionar, dar risada, comer uma pipoca, um espetinho, tomar um guaraná e voltar embora. Volta para tua casa, faz um banhozinho de sal, no dia seguinte faz um banhozinho de erva, faz as tuas orações, pronto, se restabelece. A tua luta continua quarta-feira depois do meio-dia. E aí você tem outras batalhas para enfrentar, que talvez te causem um inferno mental e espiritual muito maior do que o feriado ali de 3 dias. Então essa questão do blindar, a gente não blinda porque a autorresponsabilidade está na pessoa. Como ela se conduz, em que lugares ela se coloca, que companhias ela tem e como que ela se comporta em determinadas situações. A responsabilidade não é minha de colocar você dentro de um casulo e dizer, pronto, meu filho, nada vai te atingir. Porque se você não fizer por ontem, não fizer por merecer e resolver enlouquecer, não tem a ver com a maneira como eu te blindei. Tem a ver com que você vai colher o que você plantar. E demais vale você realmente extravasar quem você é, independente de ser o feriado do carnaval, e colocar em xeque, assim, botar na mesa qual é o teu caráter, qual é a tua conduta, qual é o teu comportamento, em essência, porque a essência você não muda, a essência você mascara por um determinado período, uma hora vem à tona, sempre vem à tona. Do que você se fantasiar de santo, colocar roupa branca toda sexta, e dizer que é o bom, que é o melhor que todo mundo, e ficar fazendo julgamentos em relação aos gostos e às preferências das pessoas, e usar um momento como esse para ir lá e enlouquecer. E depois dizer que o ritual em si não funciona, ou que a espiritualidade não te protege. O tempo todo você é livre para fazer as suas escolhas e você é escravo das consequências. Independente de que ritual foi feito para te proteger ou deixado de fazer, né?
O verdadeiro corpo fechado é a tua postura, a tua palavra e a tua conduta estarem à altura de quem você diz que te protege. Então, se você não tem postura, não tem palavra, não tem conduta, não vai ter ritual que consiga te blindar de arcar com as consequências de como você escolhe agir em determinadas situações. Tá? Em relação à aula toda que foi dada sobre o carnaval, ela foi utilizada por ser o feriado mais próximo a envolver essas outras duas questões rituais, que é a quaresma e o fechamento de corpo, só que ele é mais do que isso, né? Foi dado um exemplo porque é a data que antecede esses outros, uma antecede e a outra procede esses dois eventos, né? O fechar o corpo na sexta e o preservar a quaresma durante os próximos 40 dias, mas não é sobre isso, não é só sobre isso. Ele foi o exemplo. O que vocês têm que entender é que você não tem o direito de criticar o que você não conhece. E isso é sobre qualquer assunto, isso é sobre qualquer experiência, isso é sobre qualquer situação. Não critique o que você não conhece. Pare de julgar aquilo que você não tem conhecimento de causa, aquilo que você não sabe com profundidade. Você pode estar dando um tiro no pé. A partir do momento que tu, como participante de uma religião que tem as suas origens e que tem o sincretismo na cultura afro, tu abrir a tua boca para dizer: ai, o carnaval é uma festa profana, ai, o carnaval é baixo, ai, porque a vibração, ai, porque as pessoas, ai, porque os comportamentos, porque não sei do que não sei do que. É nesse ponto que eu quero bater. Se a pessoa vai lá, brinca, não faz nada deplorável contra si nem contra os outros, vai lá, passeia, assiste o show, dança as músicas, dá risada, toma alguma coisa, volta embora, toma seus banhos, faz suas orações e segue com a sua vida, ela ainda é uma pessoa melhor do que você, que usa a tua língua para julgar o que tu não sabe, para ferir os outros, sem entender contexto, sem entender importância, sem entender relevância. Você ainda está sendo pior do que ela, se achando santo recolhido no íntimo da tua casa, dizendo que não é conivente com tais festas, que não participa, que não aprova, que não sei do que não sei do que. Você ainda é ruim fazendo isso. Não faça. Você não vai, não vá. Você não gosta, tudo bem, não é do teu gosto, só tome conhecimento da situação. Mas também não critique, não julgue, porque isso não te faz melhor do que ninguém. Não faz. Quebre dentro de você os teus preconceitos, as tuas limitações, para não cair num erro muito mais perigoso do que quem vai lá aproveitar a festa, de ser um falso iluminado. É muito pior você ser um falso iluminado, que a partir desse momento, por se achar superior, por ter outros gostos e outras preferências, você cai no erro de ser extremamente soberbo e arrogante por achar que é melhor. Então não faça isso, tenha conhecimento de causa, valorize as manifestações culturais, elas fazem parte de todo o nosso povo, de toda a nossa já tão sofrida nação, que aos trancos e barrancos supera todos os dias várias questões de preconceitos. E outra coisa, não se esqueça que racismo é crime, tá? Tenha ciência disso. Então todo comentário julgador, de desprezo, de limitação e de condenação ao outro, a mísera existência em si, é crime, né? Principalmente isso. Então, cuide das suas palavras, cuide das suas ações. Quer festejar carnaval, vá, cuide, se comporte, entendeu? As pessoas podem não estar vendo, nem um conhecido teu tá vendo. Se é que você acredita no que você segue, os espíritos que te acompanham estão vendo. E isso é suficiente, né? Volte para tua casa, tome os teus banhos, faça tuas orações e segue o baile. Logo a gente se encontra de novo.